Sim, sim, ok. Aí, está gravando. Então, boas-vindas de novo a todos, e agora gravando. Eu começo apresentando, né, esse resumo justificativa do curso que a gente encaminhou para o MEC. Então, a redução do aquecimento global exige crescente substituição dos combustíveis fósseis por formas renováveis de energia. Os combustíveis renováveis fazem parte dessa mudança na matriz energética mundial. Os combustíveis renováveis são obtidos a partir da biomassa, através de diversos processos de conversão, né, que desejaremos estudar nesse curso de 8 horas. O IFRJ Campus Duque de Caxias tem o curso técnico Petróleo e Gás, e a partir do mesmo deseja formar recursos humanos qualificados nesta área de biocombustíveis. Esse curso, na modalidade de extensão, o modelo de 8 horas é chamado Iniciação, deseja iniciar essa capacitação em energia renovável e biocombustível, assunto que certamente oferecerá oportunidade crescente aos jovens ingressantes no mercado de trabalho. Acrescenta-se a essa justificativa a ideia de que este curso vale também para qualquer cargo técnico relacionado a essa grande área de química aí, porque escrevemos o petróleo e gás, mas os outros cursos do campus estão contemplados também, ok? Ver se desejam alguma pergunta sobre esse início. Se todos me ouvem bem, compartilhamos essa tela inicial aí, que foi de um curso que dei ano passado, um mini curso. Alguns mini cursos geraram esse curso maior de 8 horas. Então, na verdade, está com o título aí de energias renováveis, e nós trocamos, especificamos, né, o que era energia renovável para combustíveis renováveis. É mais específico da área de petróleo e gás, e tem tudo a ver a nível daquela introdução que destacamos ali, que eu li com vocês. Então, essa é a tela inicial, e muito curioso isso, me garantiram que essa imagem não é uma montagem, né? Mas aparenta aí a bandeira do Brasil, né, mostrada com a união, né, com a junção do céu, uma metade da bandeira, e o rio, isso aí é o Rio Amazonas. Enfim, o destaque que faço dessa imagem é a água, né? O Rio Amazonas, a bandeira do Brasil pela beleza. A Amazônia tem uma importância enorme para o Brasil, por um monte de razões óbvias, mas especificamente no meio militar, ela é uma palavra de muito valor, né? Os militares prezam muito pela Amazônia como um grande trunfo do Brasil para enfrentar, por exemplo, a crise mundial de combustíveis. A Amazônia tem a nos oferecer não só os combustíveis clássicos, né, principalmente grandes reservas de petróleo e gás natural, algumas já em uso, né? A Petrobras tem exploração tanto do gás, tem uma refinaria em Manaus, como produção de gás natural em Urucu, e, enfim, em algumas áreas da Amazônia. Claro que pela grandeza dela, ela não está integrada a nível de produção de gás e petróleo no cenário brasileiro, no Brasil como um todo, mas ela já supre regiões, por exemplo, como a Grande Manaus. Mas eu quero falar só da água nessa imagem, principalmente isso, esse destaque da Amazônia, mas água, né? O Rio Amazonas, uma área com muita água, como o Brasil em geral. E a segunda imagem do curso é um painel solar, mas a gente destaca o sol. Então, falamos da água na primeira imagem, um destaque agora do sol, e na terceira imagem, uma plantação, mas o destaque do solo, está pequenininho aqui à esquerda, não sei se vocês veem na tela. Enfim, esse triângulo, né? Água, sol e solo, é o triângulo que vamos destacar durante o curso como sendo responsável pela possibilidade que o Brasil tem de suprir os combustíveis clássicos, que são basicamente os fósseis, pelos combustíveis renováveis, que é o título do curso, né? Então, fica essa fala inicial minha, e a pergunta a vocês se tem clareza do que é a biomassa. Nós vamos destacar isso à frente, mas especificamente a biomassa é a grande chance de substituir os combustíveis convencionais. Tá bom? Deixo essa fala inicial e pergunto se vocês desejam me interromper ou no chat, que eu vejo ele às vezes, estou vendo,
ou na fala, eu sei que rola uma timidez, mas, enfim, fiquem à vontade de me interromper. Eu percebo que, com o tempo, as turmas vão ficando mais à vontade, mas eu faço sempre esse destaque inicial. Interrompam quando quiserem. Não sei se vocês assistiram o vídeo da primeira aula, é claro que vou tentar uma aula igual, o curso como um todo vai ter o mesmo conteúdo, mas nunca um professor consegue repetir em 2 turmas diferentes uma aula com a fala idêntica, né? O conteúdo é idêntico, a gente tenta igualar o conteúdo, mas nossa fala não é idêntica. Perdão, gente, pela tosse. Principalmente quando tentamos trazer, e é isso que eu desejo, a participação dos alunos na aula. Então, pela segunda vez, chamo vocês quando quiserem, tenham a liberdade de me interromper. Eu sei que a timidez rola, e por conta disso, guardo um momento final da aula para conversar com vocês fora do filme. Isso não significa que estou afastando vocês de me interromperem a qualquer momento, muito pelo contrário, eu fico feliz da interrupção de vocês aí. Estou teimando com isso, quem quiser, fale a primeira vez aí. Eu brinco dizendo que vale ponto no G1, né, na nota final. Então, é o que essas 3 imagens anteriores te sugerem. Que 3 imagens? A da água do Rio Amazonas, com a bandeira do Brasil, a segunda, que é o Sol, e a terceira, que é o solo. Falei que esse triângulo vai nos reportar ao conceito da biomassa, tá certo? Um conceito central no nosso curso, no entendimento desse nosso curso aí. Dando sequência aqui, torcendo por uma interrupção de vocês aí, o que é energia? Num curso mais só falando de energia, eu planejo a participação dos alunos e mostrei algumas imagens assim para forçar a participação. Essa imagem é muito sugestiva de energia, o raio de eletricidade aí salta aos olhos, é de uma raridade a pessoa conseguir bater uma foto dessa, né? O raio é muito rápido, mas é muito bonito, enfim. Além do raio, dá para perceber aqui as centrais elétricas, né, uma rede de transmissão. A casa aqui iluminada é muito pequena, não sei se vocês conseguem ver na tela de vocês, tem um campo de futebol, tem uma trave, o que garante que isso é uma imagem do Brasil, provavelmente, e por conta das redes de transmissão. E a trovoada é uma marca brasileira também, das regiões tropicais, né? E esse chão todo aqui é de mato, ok, gente? É de grama, é de biomassa. Os vegetais fazem parte do nosso curso, com certeza. Uma outra imagem de energia, isso é o moinho, aqui. É um moinho com a queda d'água, e nós vamos falar já da primeira lei da termodinâmica, e vamos falar de algumas relações da termodinâmica. Por exemplo, aqui destaca de que as formas de energia são convertíveis uma na outra. Então, por exemplo, esse simples moinho d'água, na verdade, o que ele faz? Ele converte a energia que está na queda d'água, que na nomenclatura da física seria uma energia mecânica, mais especificamente uma energia potencial, em energia elétrica, se tiver um aparato mínimo de eletricidade conectado ao moinho aí, ou em energia mecânica de movimento, simplesmente o moinho pode girar alguma coisa que esteja conectado a ele. E ainda essa imagem, isso é de uma central nuclear, de uma energia nuclear, uma usina nuclear. Aqui, de novo, ele é o Sol, a gente vai falar do Sol, e umas centrais elétricas de novo. E essa imagem, o Brasil é muito forte nisso, é uma marca da nossa matriz energética, as usinas hidrelétricas, né? Que, em resumo, como mostramos na simplicidade daquela imagem do moinho, o que as usinas hidrelétricas fazem? Elas convertem, seja bem-vindo aí, Vitor, boa noite, elas convertem, né, as usinas nucleares, perdão, as usinas hidrelétricas, essa imagem, convertem a queda d'água, que é a energia potencial, no caso, em energia elétrica. E por que o Brasil tem um potencial tão grande já instalado e algum por desenvolver ainda na área de usinas hidrelétricas? O nosso relevo, né? De forma muito simplificada, o Brasil tem um planalto central, um planalto no litoral do Nordeste e do Sudeste, e um planalto das Guianas no Norte.
Esses 3 planaltos geram uma bacia hidrográfica gigante, mais baixa que a amazônica, e a bacia hidrográfica do Nordeste e Sudeste. E ainda temos uma outra bacia hidrográfica que é entre os Andes, né? A Cordilheira dos Andes, que não está em território brasileiro, e o Planalto Central, que gera os rios do Pantanal, que vão sair lá, vão desaguar no Rio da Prata, né? Entre Buenos Aires e Montevidéu, mas que o Brasil tem nessa bacia hidrográfica usinas hidrelétricas aí instaladas. Enfim, alguns tipos de energia. Essa aqui é uma imagem da fissão do átomo de urânio. O Grande Rio quase todo, eu não sei de onde vocês estão, eu falo para vocês de Cabo Frio. Cabo Frio não é sustentado em eletricidade pelas usinas Angra 1 e 2, mas o Grande Rio como um todo, 95% do Grande Rio é. Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, a Baixada, todos os municípios da Baixada Cacíia, Belford Roxo, todos que vocês lembrarem são sustentados por Angra 1 e 2. E aqui uma central nuclear, aqui a equipe da central nuclear, me mandaram essa foto aí, um reator aberto. Enfim, gente, só com a ideia de ilustrar para vocês uma forma de energia central no nosso curso, que vai explicar a biomassa, que vai possibilitar a produção de combustíveis renováveis a partir das plantas, é a fotossíntese. Nós vamos querer dedicar uma explicação grande da fotossíntese, falar da fotossíntese o tempo todo, aí está só com uma imagem inicial. Eu tenho a certeza que todos já ouviram falar de fotossíntese, vocês conhecem, mas sempre se aprende algo novo quando se fala de fotossíntese. Claro, desejamos focar a fotossíntese na produção de biocombustíveis, né, de combustíveis renováveis, que é o título do curso. Isso aqui, brainstorm, é uma técnica que a gente deixa os alunos falarem, eu botei isso aqui no remoto, mas nós temos muito assunto, claro que vocês podem falar, mas aqui, quando estou no quadro, eu peço aos alunos, tipo, o que vocês falam sobre energia? E começo a escrever o que cada um fala livremente, depois uso o que cada um falou para dar um fechamento na fala inicial. E aí, deixei esse espaço aí. Sim, aqui, gente, as primeiras fórmulas e princípios sobre energia que acho importante destacar para a gente. De novo, eu pergunto se me ouvem sempre, rola uma insegurança para quem está dando aula remota, joga um sim ou fala alguém aí. Ah, tá, já vi um sim, obrigado, Isabela. Enfim, quem quiser me interromper, é super bem-vinda a intervenção de vocês aí. Ganha presente quem falar primeiro. Enfim, fórmulas e princípios sobre energia. Essa primeira fórmula explica, por exemplo, as quedas d'água, né? A energia potencial, o relevo brasileiro explicando as usinas hidrelétricas, a energia cinética, a velocidade, essa soma das duas, potencial e cinética, a energia mecânica, estudado no nível médio, no nível técnico aí. A potencial é MGH, o destaque que faço de que essa altura é o relevo brasileiro, gerando a nossa possibilidade de usinas hidrelétricas, né? O desnível que eu falei do Planalto Central, do Planalto das Guianas, dos próprios Andes, enfim, criando a enorme potencial de queda d'água do Brasil. Entenda que a queda d'água é a altura, esse H da fórmula da energia potencial. A energia cinética, vocês sabem, relacionada à velocidade, não é essa forma. Essa forma do Einstein aqui é conhecida. O que importa dessa fórmula? Que o C2 é a velocidade da luz ao quadrado, a velocidade da luz ao quadrado já é enorme, ela ao quadrado fica um número monstruoso, né? Enorme mesmo, né? Enfim, um número monstruoso multiplicado pela massa garante uma energia monstruosa, uma energia enorme. Em outras palavras, o que a equação de Einstein trouxe, né? Isso foi revelado principalmente entre as guerras. O Einstein, eu tenho dúvida se ele enuncia essa equação antes da Segunda Guerra, imagino que sim, principalmente para ele, mas, enfim, isso é espalhado no mundo, esse conhecimento dessa equação no momento da Segunda Guerra, porque essa equação mostra que uma massa pequena pode ser convertida numa energia enorme, e isso foi usado para a criação das bombas atômicas, infelizmente. Hoje se pretende, né, um uso pacífico da energia nuclear, mas, claro, temos um arsenal nuclear grande no mundo aí que eu acho que seria, na minha cabeça,
a prioridade do mundo hoje seria diminuir esse arsenal nuclear, ficar só a sugestão, mas para o nosso curso, essa equação gera a energia nuclear para fins pacíficos, pensemos assim. O Brasil domina o ciclo atômico, ok, gente? A gente tem um jargão na indústria do petróleo que se fala que é do poço ao posto, e o Brasil domina a indústria do petróleo do poço ao posto, e a gente usa esse jargão na área nuclear, dizendo que é do minério de urânio a produção de energia nuclear para fins pacíficos ou bélicos. O Brasil domina o ciclo do urânio, a gente fala mais isso à frente. E aqui a energia de Planck é uma relação de energia com um mundo mais microscópico, né? Mais a nível atômico, mesmo molecular, de menos uso a princípio no nosso curso. A primeira lei da termodinâmica, ela tem um mathematiquez bem grande, uma formulação matemática pesada que foge ao nosso interesse, e eu botei ela em português. Esse primeiro enunciado é muito útil para o nosso curso. Todas as formas de energia são mutuamente conversíveis. Falei já minimamente disso, né? Das quedas d'água, convertendo a energia potencial da água em eletricidade. E esse outro enunciado da primeira lei, mais útil para a física, né? A energia de um sistema fechado e isolado permanece constante. Mas eu quero jogar essa pergunta aqui para vocês. Mais à frente a gente fala mais da primeira lei da termodinâmica, até para puxar a conversa de vocês. Eu não sei se tem gente dormindo aí, espero que estejam acordados. Eu, essa hora, se não estivesse falando, eu estava dormindo. Energia e desenvolvimento. Vocês acham que há relação entre isso? Valendo R$1.000 na minha pergunta aí. Quem diz que sim? Só um sim ou um não aí. Estou acordado? Valeu, Felipe. Então tá bom. Acho que sim. Vocês querem ganhar os R$1.000 aí. Ó. Caroline Alves, sim. Estou vendo o chat. João Vitor, fala, João. Sim. Vocês sabem tudo, então. Também acredito que sim. Tá bom. Valeu. Então, para resumir isso nessa foto, que eu gosto muito dela. Vejam isso aí, gente. É uma foto é um mapa mundi à noite. Claro que a Terra não fica de noite todo ao mesmo tempo, né? Então, são várias fotos de regiões do mundo à noite coladas, juntadas. E o que salta aos olhos aí são as regiões iluminadas à noite. A pergunta é se se existe relação entre o desenvolvimento e a energia. E está respondido aí. As áreas que à noite estão bastante iluminadas, imagino que vocês estejam vendo o meu cursor aqui, ó. Essa primeira área muito iluminada aqui que salta aos olhos é nos Estados Unidos da América, na América do Norte, o meio leste e o nordeste dos Estados Unidos. Se ela fosse ampliada, vocês veriam aqui um clarão gigante, uma sequência, que é o que chamam da grande megalópole do Nordeste americano. É Nova York, Nova Jersey, Washington, se não me engano, Baltimore, enfim, Pensilvânia, tem várias cidades aí que você anda de cidade para cidade sem passar em estrada, praticamente. Mas, enfim, todo esse lado leste e nordeste dos Estados Unidos, com esse clarão gigante. Esse meio dos Estados Unidos tem muitas plantações, né? Os belts, que eles chamam, né? Corn belts, wheat belts, enfim, a região de plantio, que, claro, à noite não estão muito iluminadas. E aqui na extrema esquerda, aqui o oeste americano, tem duas luzes grandes, que é Los Angeles e São Francisco, né? Enfim, isso é o grande clarão, é o primeiro PIB do mundo. O segundo PIB do mundo hoje, que está passando para primeiro, a China, nesse lado direito. Você já vê clarões aí, né, de luz. Tem um clarão aqui que é o Japão, muito desenvolvido, muito consumidor de energia. E o grande clarão no centro aí dessa imagem, a Europa, né? Tem um clarão gigante aqui, que se aumentar, vocês vê que é a luz mais branca do mundo inteiro, mais clara, que é a Grande Paris. Vai lembrar, a nível de tipos de energia, que a França tem 400 usinas de Angra 1 e 2, o Brasil tem A1, tem A2, está tentando A3. Paris, aos redores de Paris e na França como um todo, tem Angra 400. Tem 399, 400, eles estão indo para 402 ou 3, enfim. Eles têm 400 centrais nucleares, o que garante à França uma independência em relação ao suprimento de energia externo,
algo que a Europa está sofrendo hoje, a Alemanha principalmente por conta da dependência da Rússia. O outro clarão aqui é a própria Alemanha, e tem um clarão aqui da Inglaterra, enfim, é isso, gente, áreas iluminadas muito desenvolvidas. E a África aqui tem uma luz aqui em Joanesburgo, que é a capital da África do Sul. Esse litoral, se não me engano, é a Nigéria, tem uma luz aqui no Cairo, a saída do rio Nilo, né? E é isso, e a África aqui, você vê um pouco o desenvolvimento dela, algo que a gente vê na região amazônica, né? A região amazônica toda por receber energia. E o Brasil, a gente tem um mapa especial dele aqui, vejam que bonito, eu achei essa imagem linda aí. Também não é montagem, né? Ela está clareada um pouco, mas, enfim, esse clarão central aqui é São Paulo, o estado de São Paulo, você veja o poderio dele em energia, né? Mais acima, aqui, essas duas luzes é Brasília e Goiânia. Deixa eu dar as boas-vindas aí, Roberta Vitorino. Boa noite, Roberta, seja bem-vinda. Então, a Grande São Paulo, Goiânia, Brasília, aqui duas cidades do Centro-Oeste, com certeza, isso aqui é Mato Grosso do Sul, em cima é Cuiabá, né? E a São Paulo, capital, uma luz gigante aqui, o Rio de Janeiro e o Grande Rio aqui, e você vê aqui as capitais do Nordeste, uma a uma, com destaque de luz, e lá, né, naquele vazio amazônico, no meio da selva, uma luz, não sei se vocês veem aqui, ó, que é a Grande Manaus, mas, enfim, a Amazônia toda no escuro. É isso, né? O desenvolvimento é diretamente relacionado ao consumo de energia, ok, gente? É importante o destaque da palavra consumo de energia, porque a disponibilidade de energia, pura e simplesmente, não garante o desenvolvimento dos países. A exemplo dos países árabes, dos países que têm grandes reservas de combustível, por exemplo, de petróleo, a própria nossos irmãos aqui da Venezuela tem uma reserva idêntica praticamente à da Arábia Saudita, e os dois países não são muito desenvolvidos. Enfim, o que gera o desenvolvimento é o consumo de energia. Eu bebo um gole d'água e pergunto se vocês querem falar nesse nosso primeiro momento aí. Eu quero ir para um segundo momento, que é falar, né, um pouquinho mais da primeira lei aqui. Deixa eu ver para onde que eu vou. Mas primeiro me digam se vocês querem falar alguma coisa aí. É um momento importante de dar a palavra, de repente, a vocês. Eu volto para essa imagem do moinho aí, ela mais em detalhe agora, e vamos falar um pouquinho mais da primeira lei da termodinâmica. Vivos aí, gente? Acordados? Posso seguir? Ninguém pergunta? Tá difícil de eu dar esse primeiro presente aí. Aí, o Eric diz que está acordado. Tá bom. Pode continuar. Tranquilo, gente. A timidez vai sair de vocês. Eu custo a falar numa aula presencial, hein? Eu sou aquele aluno escondido. Tá bom. Energia e uma definição para a gente. Acordado, João? Valeu, João Costa. Energia é a capacidade de um corpo, uma substância, um sistema físico tem de realizar trabalho. Então, o trabalho no sentido social, ele tem uma outra conotação, mas que não é completamente diferente. Quando a gente trabalha, a gente gasta energia também. Mas, claro, a física relaciona o trabalho, no conceito da física, ao movimento. A gente pensa assim de forma simples. E, claro, não se movimenta nada, né? Sem energia, daí a importância dela, obviamente. O trabalho na física pode ser entendido como transferência de energia para um corpo ou um sistema. O que é um sistema na física? É um rabisco qualquer coisa, quando estou no quadro, faço um rabisco para delimitar uma área. A gente diz que o sistema em ciência é qualquer área que a gente isola para estudo. E por que tem que isolar? Porque quando você isola uma área, você começa a dizer o que está dentro, o que está fora, se está entrando energia, se está saindo energia, se está entrando calor, e isso é o estudo da primeira lei da termodinâmica, que a nível de fórmula tem esse visual aqui, ΔU igual a Q menos W. O ΔU é o conceito de energia no sentido amplo, né? A termodinâmica fala em energia interna, enfim, isso é mais para os químicos, mas o que importa é que você tem o Q, que é o calor, e o W, que é o trabalho nessa forma.
Eu gostei dessa imagem aqui, que resume muito bem isso, que é essa tela aí. Ó. Então, perceba que eu disse que rabiscava no quadro, eu fazia esse círculo aqui no quadro, e diz que aqui dentro é o sistema, a gente está estudando ele. Quando a gente faz esse rabisco, nos permite pensar o que está entrando nessa área que a gente rabiscou, e que os físicos gostam de chamar de sistema, e o que está saindo desse sistema. Então, por exemplo, eu estou dentro de uma sala aqui, falando para vocês, tem uma janela aberta, uma porta aberta. E eu posso dizer que a sala em que eu estou, vocês com certeza estão numa sala, num quarto, enfim, o local da casa que vocês estão é um sistema. E aí você pode pensar se o calor está entrando no seu sistema. E, em geral, está, né? Está quente. Mas calor entrando se convencionou, nesse estudo da física e da termodinâmica, que o calor, quando entra no sistema, é positivo. E que o trabalho, quando sai, é positivo. Enfim, essa subtração do calor e do trabalho é a energia interna. Numa outra forma de ver a mesma ideia, o que agora, né, o calor está sendo introduzido no sistema e se pensa, se raciocina que quando um sistema, que é o amarelo aqui, né, essa área circundada, redonda aqui, amarelada, quando entra calor nesse sistema, esse calor que entrou pode ser convertido ou em trabalho, pense que trabalho é principalmente movimento, se o nosso curso fala de combustível renovável, se a gente quer pensar no motor, né, a combustão, o que gera o movimento no motor de combustão? Os pistões e cilindros se mexendo, se movendo. Enfim, essa energia que entra no motor, energia química dos combustíveis fósseis, que a gente quer trocar pelos renováveis, esse calor entrando no motor pode ser convertido em quê? Em trabalho ou em energia guardada lá. Então, parte do calor recebido é usado para realizar trabalho e outra parte é absorvida pelo sistema. Claro, desejamos maximizar a produção de trabalho, ou seja, de movimento, quando estamos pensando num carro, por exemplo, movido a qualquer combustível, que vai o combustível fornecer calor para o sistema. Aqui tem algumas considerações, eu vou disponibilizar isso para você, não faz sentido eu ficar lendo isso, isso é a ideia de eu fornecer para vocês terem uma leitura. Mas pensando em pistão e cilindro, isso aqui é bem importante, uma convenção, de novo, da termodinâmica, quando você tem um volume num cilindro e ele aumenta, se diz que o trabalho é positivo. Os físicos gostam de falar desse aumento de volume, chamar esse aumento de volume de trabalho positivo, eles batizam isso em português de expansão. Então, quando um cilindro aumenta o volume, isso é chamado expansão e o trabalho, por convenção, é positivo. O que seria o volume diminuir? Seria você comprimir o volume de alguma forma. Então, qualquer volume, pense num êmbolo de uma seringa. Você bota a mão, o dedo na saída do êmbolo, sem a agulha, né? Aqueles espetos, não se fura. Uma seringa sem a parte fina, sem a agulha dela. Você segura aquela saída, ela está vazia a seringa, e você aperta o ar, e essa diminuição de volume é chamada de compressão. Diminuiu o volume, compressão, aumentou o volume, expansão. Quando aumenta o volume e expansão, se diz que o trabalho é positivo e vice-versa, quando se diminui volume e compressão, o trabalho é negativo. Isso está escrito aqui. E aí, isso aqui eu peço para vocês verem, o filme, né? Não faz sentido eu passar ele inteiro aqui, vocês têm isso, eu não vou tomar... Nos motores a diesel, a válvula de... É isso, gente, não faz sentido eu passar o filme para vocês, mas eu estou só te mostrando que essa é a ideia do pistão e cilindro, né? Aqui mostra as etapas dos motores a combustão e compara o motor a diesel com o motor a gasolina. Claro que eu falei diesel e falei gasolina, que são, vocês sabem, combustíveis clássicos, né? Que a gente vai chamar de fósseis. E é eles que desejam ser substituídos pelo título do nosso curso, que seriam os combustíveis renováveis. De forma atual e bem brasileira, o Brasil tem que substituir a gasolina, vocês sabem, o álcool, né? E o Brasil tem como substituto do diesel
clássico do petróleo, né, o biodiesel obtido a partir de óleos vegetais. Mas é uma mudança nos combustíveis, que é a razão de existir do curso. Mas o motor a combustão não muda. Então, é legal vocês verem esse filme depois aí. E qualquer dúvida, eu lembro que ao longo da semana eu posso responder qualquer dúvida para vocês no privado, no grupo, enfim. Disponham de mim aí, tá? Mas eu vou pular, não faz sentido eu passar o filme se ele vai estar à disposição de vocês. Eu quero seguir, se me permitem, e é bom que me interrompam, se quiserem, eu fico feliz de verdade com perguntas. No meu planejamento aqui, a sequência seria falar do Triângulo do Fogo. Por que isso, gente? Porque a gente quer falar de das palavras que é título do curso, que é o combustível. Né? Mas, de novo, pergunto se está tudo bem, se estamos juntos aí, se vocês veem a tela escrito triângulo ou tetraedro, sempre fico inseguro, e se me ouvem bem. Sim, ninguém quer falar, não é? Então, posso seguir? De verdade, eu deixo um tempo no final para vocês falarem, mas claro que podem me interromper, eu fico obrigado. Estou vendo sim aí. Me interrompam quando desejarem, gente. Enfim, o estudo do fogo, ele é importante porque nos traz o conceito do título do curso, que é de combustível. Eu uso essa tela aí para a aula que dou de segurança, de SMS, no IFRJ, e se fala de triângulo ou tetraedro. Eu destaco para vocês que, para o objetivo do curso nosso, é melhor nos falarmos do triângulo. Vai falar, e o que, que muda do triângulo para o tetraedro? Nos dois temos combustível, comburente e calor. A diferença é que no tetraedro se fala em reação química em cadeia. Isso é importante para quem estuda o combate a incêndio, especificamente para os bombeiros, enfim, para quem quer estudar segurança industrial. Então, eu vou dispensar o conceito do tetraedro. Quando dispenso o conceito de tetraedro, eu estou dispensando a ideia da reação química em cadeia e a gente fica com o triângulo. O combustível é o nosso objetivo explicar, porque é o título do curso. O comburente e o calor, esse é o triângulo. Quem é o comburente, gente? É o oxigênio, ponto. Só o oxigênio. E aí vem a ideia importante de que o fogo, é algo terráqueo, do planeta Terra, que tem 21% de oxigênio na atmosfera. Pode existir um planeta semelhante à Terra? Enfim, é um assunto bem assim, divagador, né? Delirante. Claro que pode, na imensidão do universo. Lá pode ser que exista fogo. Tem que ter oxigênio numa quantidade razoável, temos 21% na atmosfera terrestre, para que se tenha o fenômeno do fogo. E, claro, a outra parte do triângulo, a fonte de ignição, aqui escrito calor. E o que a gente quer falar, o conceito de combustível, gente, eu gosto de escrever, e vou trocar aqui para a caneta para dizer que o combustível no singular é o hidrogênio. Isso é muito importante. Eu aprendi isso com um professor, um amigo, professor, ex-colega de IFRJ, no tempo que era Escola Técnica Federal de Química. Ele foi ex-aluno comigo, concursamos, enfim, numa aula, num bate-papo, num cafezinho, ele me trouxe essa ideia, que eu digo que é genial, porque talvez, claro que eu sabia isso antes dele me falar, mas ele destacou para mim essa ideia, e você não vê, eu não vejo isso até hoje em Google, em apostilas. Tudo que tem hidrogênio, gente, todos os combustíveis, ao contrário, né? Todos os combustíveis têm hidrogênio na forma. Então, o hidrogênio, é o combustível no singular. Aí você vai falar, mas professor, o álcool não é combustível? Sim, ele tem hidrogênio na forma. A gasolina e o diesel não são combustíveis? Sim, ele tem hidrogênio na forma. Claro que estou me referindo aos combustíveis líquidos, mas também ao papel, que não é líquido na temperatura ambiente. Claro, se o papel é combustível, ele tem hidrogênio na forma. Então, de forma mais popular, gente, tudo que pega fogo, e aí eu digo que se você entrevistar um popular, alguém na rua com pouca escolaridade ou com nenhuma escolaridade, ninguém tem dúvida do que pega fogo e do que não pega. É uma experiência bem humana. O senhor gosta de interrupção, né? De interrupção? Não, eu gosto sim, é porque enriquece muito, entende? Eu sei que rola a timidez, que vocês estão tímidos aí. Vocês vão ver, ao longo do curso vocês vão devagarinho, tomando confiança em falar, e vocês vão ver que enriquece. Tem um comentário sobre hidrogênio? Vai lá, João. Pois não, João Vitor, diga.
Então, gente, boa noite, vocês estão me ouvindo bem, mas você falou do hidrogênio, né? Sim. Que o hidrogênio seria uma energia em si. Eu estava Uhum. até lendo uma notícia de final de março, né? Uhum. Que é a China anunciando metas de produção de hidrogênio verde. Aí eu Uhum. queria até que se você puder comentar o que seria Claro, exatamente esse excelente. hidrogênio verde. Obrigado, João. Então, você vê como é bem-vinda uma fala sua, né, para ilustrar a aula aí. E o primeiro destaque, então, esse você já gravou, né? Tudo que pega fogo tem hidrogênio, de forma simples. E tudo que tem hidrogênio é combustível, ou seja, a própria definição de combustível que a gente queria com essa tela aqui é tudo que tem hidrogênio na forma. A água a gente fala depois, né? A água suscita uma dúvida porque ela tem hidrogênio na fórmula, mas ela, eu digo, brinco que ela é o ex-fogo. A água é produto da reação do hidrogênio com o oxigênio que forma a água. Mas eu melhoro essa ideia depois. Mas na sua excelente pergunta aí, o que eu destaco? Que o hidrogênio é produzido na Terra. E aí, eu aqui escrevi só H, tá certo? Mas a molécula do gás hidrogênio, que existe majoritariamente no universo, ok, gente? O universo ele tem, em média, veja que coisa doida, né? 90% do universo é hidrogênio, apenas. Eu brinco dizendo que se você quer não estudar química, saia da Terra, né? Porque acaba a tabela periódica. A tabela periódica, hidrogênio e hélio vai a 98% do universo. Enfim, o hidrogênio, essa molécula H2 que eu estou dizendo aqui, é a molécula que mais existe no universo e a que mais existe no Sol, nosso fornecedor de energia. No entanto, na Terra, olha o que eu vou dizer agora, gente, e aí eu agradeço a pergunta do João. Na Terra, no planeta Terra, que em resumo, de forma simples, a Terra tem a atmosfera, o ar, que não tem hidrogênio. Né? O que tem no ar? Tem oxigênio em 21% e nitrogênio, que é o N2, em 78%, o que dá 99%, ou seja, não tem H2 no ar. Eu estou falando do H2, ok? Não é o hidrogênio que você sabe que está na molécula de água, mas aí ele está ligado quimicamente a um oxigênio, é o H2O, ok? Eu estou destacando a molécula H2, em outras palavras, o hidrogênio puro não tem na atmosfera, não tem na hidrosfera, que são os oceanos, mares, etc., e não tem na crosta terrestre. Ou seja, a Terra é um planeta sem H2. E ele é super bem-vindo, é o que o João destacou aí, de uma notícia da China que ela quer produzir hidrogênio. No entanto, ainda não como combustível, e o objetivo, com certeza, que João leu aí, da notícia sobre a China, e isso é uma prioridade do mundo, e a gente vai ver isso na 7ª e 8ª aula nossa. Os métodos de produção de hidrogênio, com a visão de que o hidrogênio possa ser um combustível renovável, ok, gente? E com certeza é sobre isso que imagino o João, o Vitor, o Hugo aí tenha lido. A questão, veja, se deseja o hidrogênio como combustível renovável, mas ele não existe na Terra. Então, você veja que coisa doida. Mas já existe produção de hidrogênio na Terra? Sim. Tem duas produções de hidrogênio na Terra que são a partir das substâncias que na Terra contém hidrogênio na fórmula, ok? Não o H2, mas pelo menos o H. Quais são essas substâncias? São os hidrocarbonetos, em que o mais simples é o metano, que é o CH4. Então, CH4 não é H2, mas tem H na forma, tranquilo? E o H2O, que o planeta é rico em água, também tem hidrogênio na forma. Ok, gente? Tranquilo? Mas eu falo que o que não tem na Terra? O H2. E é o H2 que é o combustível perfeito. É ele que a China deseja produzir. É ele que o João me perguntou quem seria o hidrogênio marrom. E eu vou falar já. Né? Mas, enfim, esse H2 não tem na Terra, mas tem substâncias na Terra. Por exemplo, no gás natural e no petróleo tem CH4 e tem hidrocarbonetos e tem água na Terra. E desses dois, né, ou seja, do petróleo, que é rico em hidrocarboneto, e da água, são a partir dessas duas moléculas, dessas duas fontes de hidrogênio na Terra, eu estou falando do hidrogênio do H, não é o H2. É a partir dessas duas fontes, do CH4 e do H2O, que se obtém o H2, por processos químicos. O gás natural e o petróleo, os hidrocarbonetos, generalizando, são produzidos por um processo chamado reforma a vapor. Eu falei disso minimamente na aula anterior, que, como eu disse, nunca uma aula é igual a outra. Está ilustrado no vídeo da aula anterior, eu volto a falar disso em detalhe. Mas, enfim,
a fonte de hidrogênio na Terra ou os hidrocarbonetos ou a água. E a água se obtém H2 a partir do H2O por eletrólise. E aí é fácil mostrar para vocês. Ó. Lembra que eu falei que a água é o ex-fogo? Né? E aí vai a explicação, que tem tudo a ver com essa tela. Eu sigo respondendo ao João. Eu ainda não falei do hidrogênio marrom, né? Mas só para ilustrar, daqui para cá, a partir do hidrogênio e do O2 se obtém água. Mas claro que isso aqui não tem na Terra. E como é que se obtém isso? Ao contrário, você pode desmontar a molécula de água, quebrar a ligação do H2O e transformar o H2O em O2 e H2. Isso é a eletrólise. Então, os dois métodos de obtenção do H2 na Terra, ou é a partir de hidrocarboneto, num método chamado reforma a vapor, ou a partir da água, a partir de eletrólise. Os dois métodos, a reforma a vapor e a eletrólise, são caríssimos. Eu falo detalhes deles depois, mas especificamente o que seria o hidrogênio marrom, que é esse que é obtido a partir dos hidrocarbonetos. Então, daqui do CH4 se obtém H2. E esse processo de reforma a vapor, a partir dos hidrocarbonetos, se produzir H2, ele é chamado marrom, ou seja, marrom no sentido de não ser verde, né? Porque existe o hidrogênio verde, porque ele gera CO2. Então, a grande razão, uma das grandes razões desse curso é o quê? Seria o quê, gente? Seria o fato de que do efeito estufa, que todos vocês conhecem e sabem o que é o efeito estufa, tá certo? Qual é o detalhe do efeito estufa? Quem é a molécula vilão do efeito estufa? Não é o CO2? Vocês não sabem isso? O problema do hidrogênio marrom é que essa transformação de hidrocarboneto em H2 é feita gerando CO2. Enfim, é ruim. É podre por conta de gerar CO2. Por essa razão, se chama de marrom. Você vai falar, e qual seria o verde? O verde é fazer acontecer essa reação aqui. Cadê o... Eu estou sem o ponteiro, ele faz uma falta enorme. Isso aqui é o apontador laser. O que seria o hidrogênio marrom, então? A partir dos hidrocarbonetos, gerar hidrogênio. O problema é que essa reação libera CO2 na atmosfera. Então, você gera hidrogênio, mas aumenta o efeito estufa, o aquecimento global, por isso chamam de marrom. O que seria o verde? A eletrólise, que tem qual defeito? Consumir grande quantidade de energia elétrica. Só que o que seria o hidrogênio verde? A partir da eletrólise, sim, mas com energia elétrica a partir de fontes renováveis. Quais, principalmente? Eólica e solar. Ou seja, essa reação que aqui está embaixo, aqui desmonta o H2O em O2 e hidrogênio por eletrólise, precisa de energia elétrica. Mas se essa energia elétrica for solar ou eólica, ela é renovável. E aí é chamado de hidrogênio verde. Resumindo, o hidrogênio marrom é a partir de hidrocarbonetos, tem o defeito de gerar CO2. Aqui, a partir da eletrólise da água, se pode gerar hidrogênio usando eletricidade solar ou eólica, e aí não gera CO2. Eu acrescento que a energia nuclear também pode ser usada para bancar essa eletrólise da água, e lembro que a energia nuclear também não gera CO2. Tranquilo? Resumindo, quando gera CO2 é o marrom, quando não gera CO2, e aí se faz uso da energia solar e eólica e pode se usar nuclear, não gerando CO2 seria o hidrogênio verde, ok? Tranquilo aí, João? É muito útil essa pergunta e eu dei, na verdade, uma direção diferente à aula, mas super bem-vinda. Tranquilo? Desculpe a rabiscada aí, mas a gente adora rabiscar quadro, né? Tá bom, João. Então, e aqui eu falei na tela anterior, o hidrogênio é o cara, né? Ele é o combustível, falei isso já, só existe fogo no estado gasoso. Estou acrescentando essa informação, e aí vocês percebam aqui, ó, isso vai ser mostrado para vocês, vai ser entregue, então, na definição de combustível, porque pode ter combustível sólido, líquido e gasoso. Um papel é um combustível líquido, tá certo? Perdão, é um combustível sólido. O papel é sólido, o estado físico dele. Mas, ó, você só pode queimar o papel quando, primeiramente, um gás, né? Você esquenta o papel
e aí libera um pouquinho de hidrogênio que tem na fórmula do papel e aí inflama depois. Eu, quando estou em sala, eu acendo um fósforo e encosto o fósforo aceso no papel e tiro, assim, de forma rápida. E claro que o papel não acende, vocês sabem disso. Para acender um papel com fósforo aceso, você tem que dar um tempo, né? Alguns segundos, 1, 2, 3 segundos, o papel começa a se inflamar. Tem que ter um tempo em que essa aproximação da temperatura da chama da celulose, que está no papel, e o hidrogênio está ligado quimicamente na celulose, aquele calor da chama libera o hidrogênio que está na celulose e aí ocorre a inflamação, o popular pegar fogo do papel. Então, perceba que, seja o combustível sólido, líquido ou gasoso, e aí você já sabe que se eu estou falando de combustível, eu estou falando de algo que tem hidrogênio na forma. Por exemplo, o papel que é sólido, por exemplo, a gasolina que é líquida, ou, por exemplo, qualquer gás combustível. E qual é a regra? Todos têm que ter hidrogênio na forma, mas os sólidos e líquidos só pegam fogo quando o calor libera o hidrogênio que está na fórmula daquele combustível sólido ou líquido. Resumindo, só tem fogo em tudo que tem hidrogênio, mas o fogo só surge no estado gasoso. Então, o que é sólido e é combustível tem que passar primeiro a gás para pegar fogo. O que é líquido e é combustível tem que também passar primeiro para gás para pegar fogo. Claro que os gases que têm hidrogênio na fórmula pegam fogo direto. Tá bom, gente? É muito importante essas duas noções. Quais? Que todo combustível tem hidrogênio na fórmula e que o fogo efetivamente só ocorre no estado gasoso. Tá bom? Eu fico feliz se isso está claro para você. E isso tudo que eu estou mostrando aqui e vai ser entregue a vocês, essa história real da minha infância, da minha adolescência, vocês leem, né? Não preciso ler isso com vocês agora. Eu quero terminar citando, simplesmente, de forma muito rápida, ela que é chamada fotossíntese. A fotossíntese tem um papel central no nosso curso e ela está aonde? Ela está aqui, ó, nessa tela que eu maximizo para vocês. O que é a fotossíntese? É a transformação do CO2 e do H2O. Deixa eu botar a opção ponteiro, assim, apontador laser. Então, o gás carbônico, CO2, que está no ar, tá certo? E a água que está no solo, os vegetais sabem fazer isso, nenhum químico sabe, né? A gente recebe diplomas da área de química, e qualquer laboratório, gente, tem CO2, você pode comprar o gás, aquele botijão de CO2, e qualquer laboratório tem H2O na bica, né? E tem químicos lá dentro. Então, olha, você fala, ô químico, tem CO2 aqui, tem H2O. Você, com esses dois reagentes, sabe fazer glicose? Ninguém sabe, gente. A humanidade não sabe produzir glicose a partir de CO2 e água. Então, a fotossíntese é essa reação que está da direita para a esquerda, ok, gente? Eu numerei da direita para a esquerda o 1 e da esquerda para a direita o 2. Eu estou falando do 1, no sentido 1, que é o direita e esquerda, tá bom? A fotossíntese está indo da direita para a esquerda. Então, o que ela faz? A planta faz e os químicos não sabem fazer. A planta pega CO2 do ar, a água do solo produz açúcar e libera oxigênio. Claro que você já ouviu isso nos seus anos de estudo aí. O que eu quero destacar para vocês? A fórmula da glicose aqui, C6H12O6, esses 6 carbonos, eu fiz os 6 aqui com a minha letra e botei um tracinho entre eles. Esse tracinho é o que a gente chama bonitinho na aula de química de ligação química covalente. Ok, gente, o que interessa para os combustíveis? Você entender que a energia do Sol, né, faltou falar disso, porque o CO2 está no ar, a água está no solo. E o que a planta precisa além de CO2 e água, você sabe. Daí o nome fotossíntese. Foto em grego é luz. A planta pega a energia solar e cola 6 carbonos que estavam separados. Cola é uma palavra bem popular, né? Faz a ligação química de forma bonitinha, mas une os carbonos que estavam separados e essas 6 moléculas de CO2 em que os carbonos estavam em moléculas diferentes, separados, vira uma molécula só. Percebeu? Que aqui tinham 6 carbonos separados e aqui tem os 6 colados, unidos, ligados quimicamente.
Esse tracinho inocente que a gente põe no quadro aqui, dizendo que é a ligação covalente simples, o químico gosta de palavras bonitas, é a energia do Sol que liga, que mantém esses 6 carbonos ligados. E todo alimento que a gente digere tem esses 6 carbonos ligados. Depois, no processo digestivo, quando a digestão quebra essas ligações, essa energia que veio do Sol se libera dentro das nossas células. E, claro, essa molécula, essa estrutura, que são os hidratos de carbono ou carboidratos, que é um esqueleto de carbonos com água, em resumo, ou seja, a glicose e os derivados da glicose, essas cadeias de carbono guardam energia em cada ligação carbono-carbono. E é essa energia que pode ser liberada dentro do motor de combustão, gente. Por isso se faz sentido se falar em combustíveis renováveis a partir de plantas. Porque a planta obtém as cadeias de carbono a partir do CO2 e água. Só que a planta faz isso, uma safra de cana-de-açúcar é colhida de um ano para o outro. E o Brasil, às vezes, colhe 2 safras anuais. No ano seguinte, aquela cana-de-açúcar vira etanol nas usinas, que fermentam a cana-de-açúcar, e depois aquele etanol vai para o motor a combustão dos nossos carros a álcool, e dentro do motor vira CO2 e água, e libera energia dentro do motor, e aí, no princípio da termodinâmica, o calor é transformado em trabalho, o calor é transformado em movimento. Mas eu quero encerrar dizendo o quê, gente? Que a energia que está nos vegetais, sejam eles alimentos, né? Ou combustíveis renováveis, que é o título do nosso curso, essa energia que está nos vegetais veio do Sol, em última análise. Né? E aí eu termino o curso com essa frase que eu aprendi numa pós-graduação que fiz no Exército. Eu aprendi, quando eu falo aprendi, me deram a luz a essa frase. Eu talvez tivesse ideia, mas nada quando alguém te destaca, quando você dá aquele clique, né? O pessoal da educação chama de gestalt, né? De destaca uma ideia em você. Toda a energia vem do Sol, a gente quer comentar essa frase em aulas seguintes, mas a gente termina com essa ideia de que a fotossíntese é a fonte das cadeias de carbono no planeta. Que, repito, podem ser alimento, mas podem ser combustíveis renováveis. Ok? Perdão, John Costa, eu não estava vendo, desculpa, eu não vi o chat. Então, na ordem aí, ainda na aula, né? Ainda gravando. Ana Paula me pergunta, professor, uma curiosidade, é possível ter uma combustão espontânea humana? Então, Ana, qualquer material, né, que tenha ligações de carbono e hidrogênio, ou seja, mais genericamente, que tenha hidrogênio, é combustível. Então, infelizmente, né, é muito ruim falar disso, o corpo humano é combustível? Sim. Eu tenho tristeza de falar isso, mas, enfim, a Segunda Guerra, há citações de forno de judeus queimando, isso deu uma tristeza enorme lembrar disso, mas, enfim, lembrei, né, um protesto, um antinazismo meu. Mas sim, o nosso corpo é combustível, o corpo de qualquer ser vivo é combustível. As proteínas são combustíveis, o nosso corpo tem carboidrato, a própria gordura que está no nosso corpo, acumulada em alguns lugares, mas, por exemplo, na nossa pele é combustível. Tá? Então, resumindo, qual é a química do nosso corpo e dos animais em geral? Nós temos moléculas de açúcares, que são os carboidratos, nós temos moléculas de gorduras e temos moléculas de proteínas, são as principais moléculas do nosso corpo. Todas elas têm origem na fotossíntese, ok, gente? É importante não perder esse norte. E tanto carboidratos, como gorduras, como proteínas, têm ligações carbono e hidrogênio, ou seja, respondendo a Ana, nós somos combustíveis, sim. Né? Os seres vivos são combustíveis. E assim as plantas também. Então, os combustíveis renováveis se deseja queimar derivados das plantas, porque eles têm hidrogênio ligado a carbono. Mas lembre-se, o carbono é o osso e o hidrogênio é o filé. Né? Eu aprendi isso com o professor. Então, quando você queima gasolina, quem é o filé? Quem é que é convertido em energia? O combustível que você já aprendeu, que é o hidrogênio que está na forma da gasolina. Quando você ouve falar hidrocarboneto, é hidrogênio e carbono. Você sabe isso. Mas agora você sabe o quê? Que o hidrogênio, na verdade, é o combustível. E o carbono? O carbono é osso. E ele sai quimicamente para a atmosfera na forma de quê? De CO2, causando
a desgraça da humanidade aí no século XXI, uma das desgraças anunciadas, que é o efeito estufa, enfim, o aquecimento global que a molécula de CO2 causa. A gente quer explicar isso em próximas aulas. É possível uma combustão humana? Sim, então, eu respondi. Nesse sim, como acontece? Acontece como toda reação de combustão, e aí eu peço um espaçozinho aqui para escrever a reação de combustão. Uma caneta, a tela me chateando aqui, ó. Aí, caneta. A reação de combustão, gente, eu vou pegar o combustível mais fácil, mais simples, perdão, o hidrocarboneto mais simples, que é o CH4, e toda reação de combustão é a reação do hidrogênio ou de um composto de hidrogênio, aí no caso é o CH4, e toda reação de combustão produz CO2, produz água, e o que nos interessa, por isso o nosso curso existe, libera energia. Mas deixa eu só escrever um paralelo embaixo aqui. Ó. Se eu escrever assim, e ele é o combustível que a gente homenageou hoje, o hidrogênio, ele é tão melhor que todos os outros, que é o combustível dos foguetes. Quando a gente escreve CO2 mais a O2, isso vai produzir apenas o quê, gente? H2O e vai liberar energia também. Percebem? Desculpa eu ter usado esse espaço aqui para rascunhar o quadro. Isso aqui, gente, essas duas reações são de combustão. Aqui é o perfeito, é o que a humanidade deseja, ter hidrogênio farto para fazer uma combustão produzindo apenas água e liberando energia. A reação de cima também é de combustão, também libera energia, mas como o combustível original tinha carbono na fórmula, o carbono foi liberado nos produtos. Aqui, o combustível perfeito, o hidrogênio puro, por não ter carbono, não libera carbono nos produtos. Perceberam isso? Então, os compostos que têm hidrogênio ligado a carbono, é a biomassa inteira, né? E os próprios seres vivos, se forem queimados, as plantas, os combustíveis fósseis também, eles têm o osso, que eu brinquei que é o osso, que é o quê? O carbono. Quando você queima um composto de hidrogênio e carbono, é uma combustão, gera energia, gera água, mas gera o que está perturbando a gente, que é o causador do aquecimento global, que é um composto de carbono, CO2. Se você tiver hidrogênio puro, gera água e gera energia e não gera nenhum composto de carbono. Qual é o problema? A Terra não tem hidrogênio. Mas, claro, a gente quer falar mais dele em próximas aulas. Para terminar, gente, com uma mensagem otimista, né? Me entristeceu falar do nazismo, ver a lembrança que pode queimar pessoas, sim, né? Eu fico com a boa mensagem de que o Brasil tem como ser uma nação próspera, eu aprendi isso com um professor meu, e nós temos como ser prósperos, não só para a gente, mas para a própria humanidade. Não é um exagero falar disso e terminar com essa mensagem, ok, gente? Eu quero passar essa ideia para vocês do potencial brasileiro em energia, né? E energia renovável, em combustíveis renováveis, que é o título do curso, e eu vou encerrar com essa mensagem boa de que o Brasil tem muita opção na área de energia. Eu termino a gravação da aula, mas não termino de falar com vocês, abro para conversa com vocês em geral aí. Então, interrompendo a gravação, fiquem comigo na conversa pós-aula aí.